Olá, nós iremos agora para a correção na ponta da língua, na página 90, estudo do gênero textual notícia, tá? Primeiro nós vamos fazer a correçãozinha da atividade. Primeiro, quanto ao texto, Cadela Catita vira atração e ganha 1.000 para a feira, responda as questões a seguir. A. O texto é informativo, ou seja, traz informações sobre algo. A afirmação está correta, tá? Então, vocês vão marcar um X e a afirmação está correta. B. A linguagem empregada no texto é clara e objetiva. A afirmação está correta também, então marca um xizinho aí, tá? Questão 2. Os fatos apresentados são fatos reais, tá? São fatos reais. Terceira questão. Classifique as afirmativas a seguir em F, falso ou V, verdadeiro. Os fatos apresentados no texto são de interesse das pessoas, verdadeiro. Os fatos apresentados no texto não são de interesse das pessoas, falso. O texto tem título, verdadeiro. O texto não apresenta título, falso, né? O texto é escrito em parágrafo, verdadeiro. O texto é escrito em versos e estrofes, falso, né? Esse texto aí não é um poema. Questão 4. No texto, o jornalista relatou os fatos sem dar opiniões a respeito, tá? Esse texto é uma notícia, então ele não deu opinião, ele relatou os fatos sem dar opiniões a respeito deles. Como gênero textual jornalístico, a notícia é um texto relativamente curto que apresenta fatos reais e atuais que são de interesse das pessoas. Esses textos são informativos, isso porque trazem informações sobre os fatos apresentados. A linguagem é clara, objetiva e formal. Agora vamos para É Hora de Escrever. Essa atividade que aparece aí na página 91, tá? É uma produçãozinha de texto, né? Na verdade, vocês deveriam escrever essa notícia, depois deveriam montar um cenário para que possam apresentar como se você estivesse apresentando realmente um telejornal, tá? Essa atividade é para ser feita em dupla, com o colega da sala. Como a gente está nesse momento de pandemia, então não tem como você fazer com o colega, mas você pode estar pedindo ajuda para uma pessoa da sua família para estar realizando essa atividade, fazer a gravação e enviar na plataforma para que nós possamos fazer as correções, tá? É hora de escrever. Vocês já viram os programas de notícias que passam na televisão? Agora você e um colega vão montar um telejornal, seguindo as etapas de trabalho. Mas antes, converse com o professor e com a turma sobre como são os programas de notícias que passam na televisão. Depois, vocês escreverão o texto que irão apresentar. Para deixar a atividade mais interessante, vocês poderão montar um pequeno cenário e se apresentar com roupas como a dos apresentadores dos programas de notícias. Agora, siga as etapas de organização desse trabalho. Olha só, vocês irão montar um telejornal, vocês irão agora ser repórteres, né? Planejando. Primeiro passo. Escolham a notícia que vão apresentar como se estivesse na televisão. O texto ele pode ser um dos que foram escolhidos por você para fazer uma das atividades deste capítulo. Outra sugestão é a de que vocês realizem um texto sobre algo que tenha ocorrido na escola ou outro fato que possa se tornar notícia. 2. Escrevendo. Escrevam um rascunho observando se o texto da notícia apresentada, o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu o fato e os demais elementos desse gênero que vocês acompanharam até este momento do estudo. Avaliando. Antes de passar o texto a limpo, responda o que se pede sobre o texto que escreveram. Você vai ler essas perguntinhas e observar se o texto que você escreveu tem tudo isso aqui. Se tiver, o seu texto está ótimo, tá? Então, o texto que você escreveu é objetivo e claro? Você consegue entender com clareza o que você escreveu, né?
O texto traz informações sobre o fato que você está tratando no texto. O texto está falando sobre ele realmente? Às vezes você coloca um título lá e, na verdade, você escreve algo que não tem nada a ver, né? A linguagem do texto é formal? Tem que ser um texto formal, né, gente? Porque é um texto jornalístico. Então, não adianta escrever uma fala que você usa no dia a dia com as pessoas que você tem convive todos os dias. Você vai ter que escrever com a linguagem mais difícil, né? Com a linguagem diferenciada. O texto informal, o texto informa qual é o fato? O texto informa quando aconteceu o fato? O texto informa como e por que aconteceu o fato? Então, você vai estar lendo essas perguntinhas aqui. Essas perguntinhas vão ajudar você a saber se seu texto realmente está pronto para ser gravado, tá? Se você já está pronto. Reescrevendo. Releia o texto da notícia. Observe se é preciso fazer alguma correção. Troquem o texto com outro grupo e façam e aceitem sugestões. Aqui não tem como a gente fazer, né? Então, vocês podem aí estar reescrevendo o texto de vocês após avaliar e passar o texto a limpo. Aí, um dia marcado, vocês poderão apresentar o seu trabalho e conferir o que os colegas fizeram. Vocês podem estar fazendo aí, quem for realizando essa atividade, já pode ir postando lá na plataforma, tá? E nós iremos dar uma olhadinha, saber como que vocês se saíram nessa atividade. Todos fazendo, tá? Não deixem de fazer, certo? Aí tem o Divirta-se também, que vocês podem estar fazendo também o Divirta-se, tá, gente? Ok? Até mais.